A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? Para mais um vídeo, meus irmãos. Eu estava vendo aí um vídeo de uma espírita e me parece que o nome dela é Shaline, né? E essa espírita, ela vem acertando muitas coisas por aí, né? Nós já sabemos, nós que somos cristãos, já sabemos quem está usando, né? A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo e Silas, chegando ali na Macedônia, tinha uma jovem ali com espírito de adivinhação e que ficava, né, perturbando esses dois homens que andam anunciando o evangelho, são servos de Deus. E isso a Bíblia diz que isso por muitos dias, né? E o apóstolo Paulo chegou uma hora que se irou, voltou para trás e expulsou aquele espírito daquela jovem. Aquela jovem foi liberta. E por causa disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo mais o Silas tomou uma grande surra, né? Foram presos, amarrados ali com correntes. Mas eles perseveraram ali e Deus fez um milagre, né? Naquele lugar. Então os espíritos, eles continuam, né? Usando as pessoas. Se a pessoa não está servindo a Jesus Cristo, não está cheio do Espírito Santo, quem é então que está usando uma pessoa assim para ficar falando as coisas e acontece, né? Porque disse que ela falou da morte de Maria Mendonça, falou do Guilherme de Pádua, né? Falou desse atentado que teve aí em Santa Catarina, onde morreu 4 crianças. Se a pessoa não está servindo a Deus, não tem o Espírito Santo, quem é que está usando a pessoa assim, né? Nós já sabemos quem é. Mas aí eu achei interessante, meus irmãos, quando ela falou ali do grande rio Eufrates, né? Quando ela falou que tem algo ali para acontecer. Veja que quem tá com ela não dá detalhe, né? Quem tá com ela, quem tá ali mostrando, não mostra as coisas direito, né? Porque não mostra para direito o que é que vai acontecer no rio Eufrates. Mas eu já fiz um vídeo aí falando do rio Eufrates, né? Eu gravei vários vídeos aí, quase o apocalipse inteiro, né? Porque meus irmãos tinham escrevido um livro. Tinha escrevido um livro há muitos anos aí atrás, que eu estudo o apocalipse há quase 30 anos, né? E eu comecei a escrever sobre o anticristo. Eu não sabia nem como começar, mas conforme eu comecei, eu creio que Deus foi ali me instruindo e eu fui escrevendo. E escrevi um livro, não acreditava nem que eu ia escrever nada, né? E aí eu encostei lá para um canto, né? E quando foi um dia aí, eu tive uma visão que eu estava no meio de uma guerra e uma grande perseguição para cima de mim. Então as pessoas vinham para me matar, tudo armado. E uma voz falou para mim: "Você não vai pôr o livro em prática? Você não vai pôr o livro em prática?" Então o que eu entendi que o anticristo está muito perto de se manifestar. Foi isso que eu entendi. Porque o livro que eu escrevi foi falando do anticristo, né? Então quando a voz disse: "Você não vai pôr o livro em prática", aí eu entendi que o anticristo está muito perto de se manifestar. Foi isso que eu entendi, né? E aí me interessei de ficar assim, gravando um vídeo, né? Falando do Apocalipse, falando do livro que eu escrevi. Só que aí, meus irmãos, a gente vê que o pessoal não tá nem aí mais para a palavra de Deus, o pessoal tá frio, o pessoal não tá tendo discernimento, quem Deus está usando, quem Deus não tá. Não deram muita importância, né? Não deram muita importância, não. As pessoas estão dando importância aí para
cada tipo de pessoas que só Deus para ter misericórdia, né? Que nem esse pastor Júlio aí, que tudo indica que tá afastado. O pessoal toma escrito, né? Tudo indica porque como que uma pessoa é pastor chamando palavrões na internet, né? Xingando os pastores. Xingando os pastores. Então ele tá trabalhando para quem? Para quem que ele tá trabalhando, né? Simplesmente porque ele leva ali um mendigo, não sei se foi para sua casa, e dá um banho nele, já é motivo dele xingar os pastores. Então as pessoas não estão tendo discernimento. E o Júlio César me parece que já vem assim há um bom tempo, né? Ele já vem nessa daí há um bom tempo, sem ter o temor de Deus. E aí, olha aí, as pessoas tomem escrito. 1 milhão de inscritos aí na internet, né? Então como é que tá os cristãos dos nossos dias? Sem ter discernimento das coisas, né? Sem ter discernimento. Aí eu comecei a gravar vídeo aí falando do Apocalipse, né? Falando do Apocalipse, meus irmãos. Por causa dessa visão que eu tive. E aí agora eu vi essa jovem aí, me parece que o nome dela é Chaline, um negócio assim, né? E ela falou que algo está ali para acontecer no Rio Grande, né? O grande Rio Frates. E aí eu me lembrei, né, que eu gravei um vídeo, né, falando do Rio Grande, do grande Rio Frates, né? É o que é o Senhor, ele diz assim na sua palavra, lá em João capítulo 5 e versículo 39: examinai as escrituras, porque delas cuidai de ter a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Olha só, a palavra de Deus não está mandando você ficar somente no pé do pastor, somente esperando pelo pastor, não. A Bíblia está mandando você examinar as escrituras, porque dela cuidai da vida eterna. Como por exemplo, quando você lê o Apocalipse capítulo 17 e versículo 8, quem é a besta ali que sobe do abismo? Quem é? Você vai dizer, é Satanás. Será que é Satanás? Será que é? Olha aí a falta de conhecimento, a falta de entender o que está falando a palavra de Deus, né? Veja em Apocalipse capítulo 19 e versículo 20, que aí a besta é jogada na onde? No lago de fogo. Aí quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e versículo 2, ali diz que Satanás é jogado no poço do abismo. Então como que pode ser Satanás então? Como é que pode, Apocalipse 17, versículo 8, ser Satanás, se os dois capítulos estão mostrando algo diferente? O Apocalipse 19, versículo 20, está dizendo que a besta e o falso profeta foi jogado no lago de fogo. E no capítulo 20, o versículo 1 e o 2, diz que Satanás vai para o abismo, fica lá por 1000 anos. Então veja que é algo distinto, não tem como você dizer, não, aqui se refere a Satanás. Apocalipse 17, versículo 8. Não tem como aquela besta que sobe ali do abismo ser Satanás. Mas muitos pensam assim, né? Muitos pensam assim. E aí você lê o capítulo, lê o 19, lê o 20, você vai ver que é algo distinto. Não tem como Satanás estar governando por 3 anos e 6 meses e ao mesmo tempo estar ali no poço do abismo, né? É algo distinto. Faz separação entre uma coisa e outra. E aí por isso que Jesus diz, examinai as escrituras, porque dela cuidai da vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, meus irmãos, achei muito interessante quando ela falou que tem algo ali para acontecer,
perto do grande rio Eufrates. Quem está mostrando para ela não está mostrando direito, né? Já sabemos quem está usando. E aí eu me lembrei desse vídeo que eu fiz, né? Falando, né? Da sexta trombeta. No Apocalipse 9, versículo 13 e 14 diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que diz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, e que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, meus irmãos, são quatro anjos que ali estão presos, e que eu, quando leio essa passagem, eu sempre entendo que está se referindo à ressurreição, a ressurreição de homens que vão formar o governo do anticristo. É isso que eu entendo, né? E eu entendo que seja o Nabucodonosor, né? Que é o anticristo. É isso que eu entendo. Por quê? Porque Jesus fala em Mateus capítulo 24 e o versículo 15: quando verdes a abominação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aí quando a gente lê o capítulo 3 de Daniel, ali a gente encontra o 666. E aí, meus irmãos, é isso que eu entendo, né? Que o anticristo seja o Nabucodonosor, seja ele que vai ser ressuscitado. O Apocalipse 17, versículo 8, não está falando de Satanás, porque muito pensa assim. Porque observe os versículos que eu falei e os capítulos. Veja se tem assim, se tem alguma coisa a ver, né? Que não tem, para mim não tem, porque são algo distinto, né? Leia Apocalipse 19, versículo 20, e depois leia Apocalipse 20, e versículo 1 e 2, e passe a entender que ali não é Satanás, mas é alguém que vai subir do abismo, e essa pessoa vai ser o anticristo, né? Vai ser o anticristo. O anticristo não é Emmanuel Macron, que nem muitos falam, não é o Papa, não é nenhum desses. É o que vai subir do abismo. Amém, meus irmãos? Então fica aí mais esse vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.